Olá, alunos do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre os termos da oração sujeito e predicado. Observem, a frase que nós vamos analisar é a seguinte: o uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar à agressividade. Quem pode levar? O uso excessivo da tecnologia. Então, esse é o sujeito. Aqui, vamos verificar que uma palavra é mais importante que a outra. Por quê? Porque se nós formos pensar bem, o que é que leva à agressividade? Todo mundo que usa tecnologia tem agressividade? Não. Nesse caso, o uso excessivo é que leva à agressividade. Mas, no entanto, nós temos que pensar o seguinte: o núcleo desse sujeito é o substantivo, ou seja, a palavra mais importante. Então, quem que é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante é aquela que vem ali logo depois do o. Nesse caso, uso. Então, eu tenho um sujeito, uso excessivo da tecnologia, núcleo, uso. Vamos analisar o seguinte: os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Quem lideram? Os adolescentes. Entre a palavra os e adolescentes, qual é mais importante? Adolescentes. Portanto, esse é o núcleo do sujeito. Depois nós temos o cérebro ainda está em desenvolvimento. Entre a palavra cérebro e o, qual que é mais importante? Cérebro. Então, aí nós temos o núcleo do sujeito, cérebro. Ficou mais fácil de visualizar. Nós temos 5 tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. O sujeito que possui apenas um núcleo é chamado de sujeito simples. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Sujeito, o cérebro, núcleo, cérebro. Já o sujeito composto é aquele que tem 2 núcleos ou mais, como nós podemos observar aqui. O cérebro e o corpo dos adolescentes ainda estão em desenvolvimento. Nesse caso, quem que ainda está em desenvolvimento? O cérebro e o corpo. São 2. Eu tenho lá dentro, no meio, a palavra e. Não confunda nunca sujeito composto com plural. Plural é outra coisa. Eu posso dizer assim: eu e meu amigo estudamos. São 2 pessoas, eu tenho 2 núcleos, porque nenhum é mais importante que o outro. Nem eu, nem o amigo. Tenho ali no meio o ezinho separando. Se eu disser nós estudamos, tenho apenas um núcleo. Apesar de ser plural, um núcleo, sujeito simples. 2 núcleos, sujeito composto. Não confunda. Nós temos também o sujeito oculto ou desinencial. Por exemplo, vemos no dia a dia adolescentes que trocam encontros pessoais por redes sociais. Vemos. Quem vemos? Nós vemos. Eu posso recuperar, ele existe, eu sei quem é, no entanto, ele não aparece. Por isso, ele é chamado de sujeito oculto ou desinencial. Porque ele existe, eu sei quem é, mas eu não consigo recuperar. No entanto, nós temos também sujeito indeterminado, como, por exemplo, usaram a internet de forma indevida. Quem foi que usaram? Eles. E quem são eles? Eu não sei. Por isso que é indeterminado. Ele existe, eu não tenho como recuperar, porque eu não sei quem é. E aí eu tenho o sujeito indeterminado. Temos também o sujeito chamado de inexistente ou oração sem sujeito, que é o caso em que eu tenho fenômenos meteorológicos, os verbos haver e existir e fazer, indicando tempo ou indicando existência. Como, por exemplo, choveu ontem e há tempos a internet tem feito parte da vida dos adolescentes. Então, aqui eu tenho o verbo haver indicando tempo, como há tempos. Também posso dizer há pessoas que utilizam a internet de forma indevida, verbo haver indicando existência. E também aqueles verbos que indicam fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, chove, venta, esfriou. Nesse caso, eu tenho sujeito inexistente, por quê? Porque não existe ninguém que realize essa ação. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sujeito e o predicado, e espero que vocês tenham gostado, e até breve!